Conta aqui pra mãe, qual turma você vai? Jardim 2? Olha aqui pra mãe, manda um beijo pra mãe. Vamos? Primeiro dia de aula do Gabriel. Não tá com vontade de chorar, tá todo feliz. Vamos lá, filho. Ele vai sem medo. Oi. Vamos lá, filho? Eu olho ele hoje de mochila, cabelo arrepiado, uniforme entrando na escola e eu lembro dele bebezinho, né? E passou tão rápido, 5 anos, com ele 24 horas por dia e agora deixar ele na escola, passou muito rápido. Divisão é a ação de separar algo em partes. A operação matemática inversa da multiplicação é dividida até em seu próprio símbolo, 2 pontos cortados por um travessão. Divisão também é sinônimo de ruptura, de limite, de demarcação. Papai tem que trabalhar, filhão. Talvez mais tarde se pegar. A mais complexa das operações simples é geralmente a última a ser aprendida. Primeiro se ensina a somar, depois a multiplicar e diminuir. Dividir é difícil, em todos os sentidos. Dividir significa repartir, quebrar o todo, não ter tudo. O conceito aritmético geralmente se aprende a partir do 3º ano do ensino fundamental, mas seu efeito prático já é sentido no primeiro dia de aula. Episódio de hoje: As nossas escolhas começam bem cedo. Algumas delas podem mudar a vida de outros. E outras podem mudar nosso próprio mundo. Por isto, é preciso segurança para escolher. Aqui você descobre a importância de fazer boas escolhas e de ter os melhores conselheiros. A boa educação ajuda você a escolher certo e errar menos. E é nesta escolha que você precisa acertar. Educação Adventista, sua melhor escolha. O primeiro dia de aula foi um sentimento assim indescritível. Um misto de alegria, mas de tristeza, porque a rotina a partir de então muda completamente. Quando a criança entra na escola, muita coisa muda na vida da família. Não só na vida dela, mas na vida da família. Bom dia, filha. Vamos levantar para ir para a escola? Tá o meu canudinho aqui. Tá. Você me ajuda a pegar as coisas na geladeira, Gi? Ah, não é o canudinho. Você gosta de ir pra escola, Gigi? Essa hora é boa? O que você vai encontrar lá na escola? Conta pra gente. Boa aula. Dá tchau pra Mana. Dá tchau pra Mana. Dá tchau pra mãe. Dá tchau, Ru.
A gente fica feliz de trazer o filho para a escola, mas não é fácil. Eu acho que é um sentimento assim de partida, né? É uma nova fase que se inicia. São 5 horas todos os dias que ela está longe da presença da família. Aqui na escola ela vai encontrar pessoas diferentes, das quais ela está acostumada a conviver. Ela vai dividir a atenção com várias pessoas, com vários colegas da mesma idade. Então não é fácil. Não existe aquela mãe padrão, mas essa que chega pela primeira vez, por mais segura que ela seja, no primeiro dia elas surpreendem. Elas se despedem demais, às vezes parece que querem que o filho chore um pouquinho para mostrar que ainda depende dela. E quando ele vai dar tchau, tchau, tô indo, aí ela fica meio que decepcionada, sabe? Então a mãe de primeira viagem, mesmo quando o filho não chora, ela se decepciona. Tenho mães que chegam aqui com uma sensação de alívio. Ai, que bom, agora vai ser gostoso, um tempo para mim, um tempo para ele. Passou as férias inteiras dentro de casa e agora eles precisam fazer uma outra atividade. E ela adora vir para a escola, os dois adoram vir para a escola, conhecer amigos novos. Não sinto nada. Ela não tem medo de nada, então para mim é fácil. O que você mais gostou aqui na escola? Que eu vou aprender o ABC. Agora eu tenho mães que chegam a pensar que vão morrer. É uma dor, um desespero, a mãe chora, o filho chora, o pai chora e a gente fica às vezes assim, nossa, o que a gente faz agora? É difícil de explicar como é que tá meu coração. Tá acelerado. Muito cuidado, né? É meu ouro, minha vida. E como é que tá o coração do pai? Do pai e da mãe, né? A gente quase chora ali. Eu acho que eu tô sofrendo muito mais que ela, viu? E a mãe acho que passa mais tempo com a criança, né? E eu passo menos tempo no meu caso, né? Então, assim, eu fico bem apreensivo, emocionado, né? Mas, enfim, faz parte, né, da vida. A gente cria os filhos para isso. E a única coisa que nós podemos deixar para eles, com certeza, é a educação. Foi tenso, eu vou ser muito sincera, que no primeiro dia de aula ela estava com um sorrisinho e eu com um nó na garganta, com vontade de chorar, porque é uma experiência diferente. Às vezes a criança está super bem, sentadinha, olhando para a professora. De repente aparece a mãe chorando na porta, a criança olha, perdeu a segurança que havia na professora e sofre com a mãe. Então, a segurança da mãe, a segurança do pai é importante para que a criança sinta segurança na escola, na professora, em tudo. Se o pai não passa segurança para o filho entende tudo, entende cada olhar do pai, ele entende. Tanto o nosso quanto o do pai, ele entende. Então, se o pai não passa segurança para o filho na hora que está deixando na porta da escola, o filho não vai se sentir seguro, o filho vai chorar. Então essa é a maior dificuldade, do pai passar a segurança para o filho. Eu não queria que ela sentisse que eu estava nervosa, porque se ela percebesse isso, ela ia ficar também. E era o que eu não queria, eu queria que ela começasse bem, feliz. Eu não digo sorte, eu preparei a Giovana para ir para a escola. Então ela não chorou no primeiro dia de aula, como muitas crianças fazem, né, que não querem entrar e que... Isso não aconteceu com a Giovana. Mas eu digo assim que foi um ano de preparo para esse momento. Normalmente o processo de ruptura deve ser trabalhado já em casa. Os pais já devem vir trabalhando com isso, preparando a criança para essa ruptura. Muitas vezes isso não acontece em casa. Então a criança chega na escola e se surpreende com aquela separação da mãe. E a criança sofre, a mãe sofre de ver a criança sofrendo. Mas isso é necessário, porque a criança está crescendo, ela está desenvolvendo. E isso é importante, é necessário, precisa acontecer. É difícil porque sente que cresceu. Perdi. O sentimento de partilha, de dividir. Eu estou dividindo meu filho com a escola, com alguém. E não é um sentimento muito fácil de administrar, a gente tem que ter muito cuidado, porque é o equilíbrio, você não pode nem exagerar e nem
deixar, né, que a criança sofra por falta de cuidado. Então, tem que ter muito equilíbrio, muita sabedoria. Se a mãe fica muito nervosa, a minha ansiedade no primeiro dia de aula da Giovana era não demonstrar para ela o meu sentimento, o meu nervosismo. Por que o pai tem medo de deixar o filho na escola? Ele tem medo se essa criança vai ser atendida em todas as suas necessidades. Se ela vai cair, se ela vai comer o lanche, se ela vai ao banheiro, se a professora vai estar atenta, se ela está precisando de alguma coisa ou não. Afinal de contas, são 15 numa sala e na minha casa ele é só meu. Então agora eu preciso, será que ela vai dar conta? A professora vai dar conta? Então ele tem medo se as necessidades do seu filho estão sendo atendidas. Eu sou professora, então me marcou muito a experiência das crianças que choravam demais no primeiro dia de aula e na primeira semana, eu digo, não só no primeiro dia, nas primeiras semanas. Porque a gente, como mãe e professora, se coloca no lugar das mães, de ver os filhos chorando daquela maneira, e também da professora, porque você tem que dar atenção para todos. Se 2, 3 choram sem parar, você fica meio perdida. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero que a Giovana comece a se acostumar a ficar sem a minha presença. Então, a Giovana, durante 1 ano, ela fez aulas de inglês, que ela tinha que ir para a escola de inglês, e lá ela ficava 1h30 sozinha, com a professora, com os amiguinhos lá. E deu muito certo, porque ela já estava então habituada a ficar sem a mãe um período. Eram 2 vezes por semana, 2 tardes por semana, era pouquinho tempo. Não coloquei mesmo para ela para aprender inglês, não. Coloquei para que ela fosse se acostumando com a ideia de ficar sem a presença da mãe um pouco. E aí a gente tem que preparar também, né? Ajudar a escolher o material e levá-la junto para escolher o material, deixar que ela escolha a mochila, a lancheira, fazer dessa preparação, da compra, uma festa. Eu trouxe minha mochila, meu estojo, eu tenho isso. Que é importante que os pais, além de ter segurança, de transmitir segurança para a criança, conheçam a escola, conheçam até, quem sabe, os colegas, algum colega ou outro que vai ser da escola, da sala da criança, fazer uma amizade, para que ela não chegue sozinha num mundo completamente desconhecido. Quando a mãe, os pais preparam a criança para essa independência, para essa ruptura, a criança, isso ajuda também na aprendizagem, na alfabetização, é importante e ajuda para o futuro dela, né? É necessário essa ruptura, essa independência. A maioria dos alunos, eles entram sem dar um passo para o lado, sem depender de alguém, né? Tudo eles dependem da gente, para amarrar o tênis, para comer, para tudo. Partir dói, né? É dar tchau. Passou aquele momento. Dói, tem choro às vezes. Por contrapartida, tem aquelas mães que são bem seguras, que trabalham isso, que chegam aqui e falam assim, filho, olha que legal essa escola, olha só sua professora, olha quantos amigos aqui, é um lugar legal, você vai se sentir bem. Aí você sente que a criança já entra pisando firme, segura. Agora quando a mãe vem, fica olhando, aí rola aquela lagrimazinha, enxuga, a criança comporta-se da mesma maneira. A criança que vai para a escola com 5 anos, 5, 6 anos, ela rompe muitas barreiras e ela tem que ser muito corajosa. Porque, e o medo da rejeição? Isso tudo passa sim pela cabeça da criança, de uma maneira diferente. Ela não fica, ai, será que eu vou ser rejeitada? Não, ela não pensa assim, mas ela tem sentimentos de rejeição. Será que vão gostar de mim? Será que não vão gostar? Talvez ela não fale, mas ela sente. Então, ficou muito claro para mim que você tem que encorajar seu filho, parabenizar, nossa filha, que bom, você foi para a escola, deu tudo certo, como você está sendo corajosa. E nunca menosprezar, porque às vezes, mesmo se ela deu trabalho, se ela chorou,
Você não precisa enfocar isso. Ai, você chorou na escola, mas que coisa... Não, isso nunca deve ser feito. Porque isso vai construindo uma autoimagem negativa. E os primeiros passos da criança na escola são muito importantes para uma vida escolar feliz, que é tão longa, né? São mais de 10 anos estudando. Vir para a escola, todos precisam. Isso é normal. Isso é o que tem que acontecer. Então, nós temos que passar para os pais essa importância, essa necessidade, mas dessa forma, assim, bem tranquila, bem gostosa, bem satisfatória. E eu tenho certeza que os pais, eles ficam tranquilos também. Eles sentem segurança quando a gente passa segurança para eles. Família e escola têm que somar forças no processo educativo. E ambas têm que saber não apenas reconhecer, mas também respeitar o limite uma da outra. Na equação da educação, a ordem dos fatores altera sim o valor e a qualidade do produto. Embora manifestada de maneiras diferentes, a dificuldade no primeiro estágio da adaptação escolar é evidente para ambas as partes. Para os pais é confiar na escola. E para a escola, eu acredito que seja saber até onde o pai deve ir, ou qual é o limite para inserir o pai dentro da escola. Primeira semana é essa etapa de ansiedade, insegurança, mas depois passa. Não temos que ficar com medo de deixá-los entrar, mas também eles precisam conhecer até onde eles têm a permissão de circular na escola, de atuar na escola. E tanto o aluno como os pais, a dificuldade eu acredito que seja saber até onde é o limite. O que eu tento passar para eles é a segurança na hora que eles deixam ali, né? Porque é o que fica. Conversar com eles, que eles estão num ambiente seguro e que se acontecer qualquer coisa, se a criança chorar muito, a gente entra em contato com o pai. Com certeza, ainda somos escola e tudo tem um tempo para isso, inclusive para a adaptação dos pais, né? Isso não pode continuar ocorrendo durante todo o ano, é um período também de adaptação. Então, planejamos essa adaptação para os pais, normalmente por uma semana. Dos menorzinhos, eles vão, como diz, deixando aos poucos, daí vai limitando aquele tempo de entrada e até onde deixar, né, os alunos. Mas eu acredito que seja importante dar esse respaldo, essa atenção especial para os pais, porque compreendemos que num mundo novo, num lugar onde vai deixar o seu maior tesouro, que é seu filho, eles precisam se sentir seguros mesmo, também precisam sentir que nós já o acolhemos, porque quando nós o acolhemos, como o acolhemos, eles vão saber que estaremos acolhendo também o seu filho. Nesse ano de 2011, nós queremos já entrar com um projeto chamado Mima Mamãe. É um projeto muito especial que vai cuidar das mães. Porque sempre as mães ficam esperando os filhinhos, às vezes ficam no pátio, preocupadas, e elas querem saber se o filhinho está bem, se não está chorando. Então nós vamos atender essas mães também com esse projeto, que é um projeto que já está em andamento no Colégio de Porto Alegre. E como nós temos, as escolas adventistas têm uma parceria, sempre estão assim passando ideias umas para as outras, nós gostamos desse projeto deles lá. Por isso vamos fazer aqui, implantar aqui também. E esse projeto é da seguinte forma: enquanto a criança está lá na sala de aula com a professora, se adaptando, brincando, a mamãe estará num outro espaço, onde ela tem um programa para ela, com palestras, falando sobre como ela pode se desvincular dos filhos de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura, que nada de mal vai acontecer com seu filhinho, que nenhum trauma psicológico vai acontecer. Nós também vamos estar fazendo com elas um bate-papo entre elas, porque uma passa informação para outra, uma dá força para outra, uma fala como foi sua experiência, e isso vai ajudar muito aquelas mães de primeira viagem que estão pela primeira vez deixando seu filhinho na escola. Eu levei 10 anos para ter ela.
Então, assim, entregar a minha filha, o meu tesouro, a gente é muito amiga, muito apegada. Essas 4, 5 horas que fica na escola, pra mim, nossa, é um ano. Para a mãe não é uma situação simples, porque está deixando o filho pela primeira vez na escola. Para a criança, como a gente já comentou, exige muita coragem, porque ela tem sentimentos de insegurança. E para o professor também não é fácil, porque ele precisa administrar situações diversificadas, tudo ao mesmo tempo. Porque as crianças chegam na mesma hora, as mães chegam na mesma hora, e o professor é 1 ou 2 para atender várias mães e várias crianças. Então, às vezes, 3, 4 começavam a chorar na mesma hora. Você queria poder dar colo para todo mundo, mas você não pode, você é 1, 2 no máximo. Então, é algo assim realmente bem complicado de administrar. Por isso, essa preocupação em preparar esse processo de adaptação escolar. Seja o primeiro ou o último filho, a hora da despedida na escola é sempre única. Separação envolve entrega, e entrega envolve confiança. E confiar um filho a uma escola particular é como repartir um tesouro e ainda pagar por isso. Mas se esse quociente parece irracional, o que faz esta partilha valer a pena? Nós conhecemos a escola adventista através de um folder que foi deixado na portaria do nosso apartamento, né? E que lá daí tinha um envelope com um monte de informações assim, e teve uma frase que me marcou muito assim, né? Que eu gostei, que era ensinando valores, construindo vencedores. Mas só que a Emanuele ainda não estava na idade para vir para cá, que acho que era a partir dos 4 anos. Então daí, não, Manu, não dá ainda para você estudar. Daí ela, mas pergunta lá se não dá. Assim. Daí ela foi até que acabou daí, né, chegando na idade certa, daí veio para cá. Mas foi assim aquela empolgação, né, uma ansiedade muito grande da Emanuele, porque a Francês já tinha passado uma ideia boa do colégio para ela, né, de como era o colégio. Aí quando ela veio aqui, daí o primeiro dia de aula, quando eu vim buscar ela falou, mamãe, você não sabe quantas vezes nós oramos hoje? Dava quantos, Manu? Um monte, oramos quando chegamos, oramos para o lanche, para os nossos amiguinhos, para o almoço, para a saída, né? Daí ela falou assim, essa é a escola que eu queria, essa é a escola do Senhor. Aí quando a gente optou de que teríamos, né, nem foi bem opção, né, foi a alternativa que a gente tinha, né, alugar o apartamento para que pudesse ter condições de pagar os estudos delas. Então aqui, como é uma região boa, aí o nosso apartamento também é bom, daí a imobiliária, fomos atrás da imobiliária, daí a imobiliária falou que para pegar um preço bom teria que deixar tudo, só teríamos que tirar roupa e louça. Então nós sabíamos que ia existir dificuldade e realmente chegamos a esse ponto e alugamos o nosso apartamento. E a gente tirou totalmente o conforto que a gente tinha, mas para não abrir mão da educação, né? Porque a educação é o que elas vão levar, né? É coisa assim que ninguém vai tirar delas e são valores que elas estão aprendendo aqui, que em muitos outros colégios, outras faculdades não se preocupam com os princípios bíblicos. Né? E são esses valores que a gente vai carregar por toda a vida. Né? A Manu, quando eu engravidei, a Francês já tinha 13 anos. E nem eu, nem o Luiz Carlos e nem a Francês, assim, a gente não estava esperando uma gravidez. Né? A gente já imaginávamos que íamos ter só uma filha única. Mas veio a Emanuele e a gente começou a aceitar isso só do 5º mês. A bolsa rompeu e a Emanuele veio a nascer, né? E aí que veio o sofrimento, assim, veio realmente assim, a gente sentir mais de Deus, né? E buscar mais de Deus, assim, e aquele sentimento de perda, né? Do presente que Deus deu para nós e que nós estaríamos perdendo. O médico daí disse que a Emanuele teria que ficar 120 dias, se ela sobrevivesse, né, que ele deu 10% de chance de sobrevivência para ela, e que se ela sobrevivesse, ela ficaria 120 dias na UTI. E que ela passaria por vários processos, e que era para a gente crer em Deus, porque da medicina eles não tinham chance. Daí quando a gente
foi saber, né, do preço que ele falou que era 120 dias, daí o Luiz Carlos foi lá para ver na parte do financeiro lá do hospital, né, que ela tinha entrado como particular, aí que a diária ia ser R$ 1.200, que as injeções que ela teria que tomar para fortalecer o pulmão seriam 5 injeções e que seria 3.900 cada injeção. Aquilo levou a gente assim num desespero muito grande, porque aí ele já começou a contabilizar o que poderia vender para poder, né, pagar a UTI e para poder... Daí ele ainda falou um dia para assistente lá do hospital que era para eles fazerem de tudo, né, por ela, assim, que por mais que a gente não tivesse condições, que a gente venderia tudo, mas que a gente queria a vida da Emanuele, né? E ela... No Natal eu vou preparar uma lista com os presentes, não há tempo a perder. Deixar ir é possivelmente o momento mais difícil para quem um dia teve o filho ligado ao próprio umbigo. Mas a princípio da vida, tudo se multiplica ao dividir-se. Por isso, a partida é necessária, é preciso repartir e deixar ir. O que deve permanecer, entretanto, é o cuidado com o caminho, o como e o por onde ir. Ensina o menino no caminho que deve andar, disse o sábio, e até quando for velho, não se desviará dele. Esta é possivelmente a única garantia de um retorno seguro.